A figura 12 representa a experiência feita por Torricelli. A cuba e o tubo contêm mercúrio líquido e tem como finalidade a medição da pressão atmosférica. Então está aí a figura, né, da experiência realizada. Verificou-se nessa experiência que, ao nível do mar, a altura da coluna de mercúrio dentro do tubo foi de 76 centímetros, para uma pressão atmosférica de 10 elevado a 5 newtons dividido por metro quadrado, e uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas mesmas condições, substituindo-se o mercúrio por um líquido de densidade absoluta 8 vezes 10 elevado a 3 kg dividido por metro cúbico, a altura da coluna de líquido dentro do tubo será igual a... Bom, então essa aí foi a experiência realizada por Torricelli, né? A gente pode falar que esse equipamento aí é um barômetro, né? Porque ele mede pressão, né? Então Torricelli conseguiu medir a pressão atmosférica através desse experimento aí, tá? Foi realizado mais ou menos no século XVII. E, né, a gente precisa também de dar os créditos nesse experimento aí ao auxiliar, digamos, do Torricelli, né, contemporâneo a ele, que se chamava Vincenzo Viviani, tá? O Torricelli também era contemporâneo, né, do Galileu Galilei, tá? Então, vamos lá. A ideia aqui, então, ele realizou essa experiência, visualmente esse é o resultado, né? E aí ele pede para a gente imaginar, né, na verdade calcular, né, se a gente substituir o mercúrio por outro líquido, né, de densidade igual a 8 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, e qual que será essa altura Hzinho aí, né, que está mostrando na figura, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui na figura, só para a gente tentar entender um pouco melhor essa experiência, tá? Seguinte, então, ele pegou um tubo completamente cheio, certo, de mercúrio, então inicialmente ele fez mais ou menos isso aqui, ó, né? Ele virou o tubo de cabeça para baixo, encheu ele completamente de mercúrio, certo? E depois mergulhou esse tubo numa cuba onde também tinha mercúrio, certo? Então ele fez isso aqui, ó. E aí depois de um tempo ele observou exatamente essa configuração final, que está na figura aqui, tudo bem? Obviamente, né, aqui, né, a gente tem um pouco de vapor de mercúrio, mas aí a gente pode considerar, né, no primeiro momento, que isso aí é vácuo, tá? Acima dessa coluna de mercúrio aí. Bom, então vamos tentar entender essa experiência aí. Seguinte, a configuração final do experimento é esse, né? Então a gente tem que pegar essa configuração final e tentar entender a física por trás dessa figura aí, né? Então observe o seguinte, a gente tem isso aí, está numa condição de equilíbrio, né, hidrostática. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Se eu pego, por exemplo, ó, esse pontinho aqui, vou chamar de ponto A, e esse pontinho aqui de ponto B, observe o seguinte, né? Que esses dois pontos, eles estão no mesmo nível horizontal, certo? Então, a gente sabe, né, que se nós temos, né, dois pontos, né, no mesmo fluido, no mesmo nível horizontal, certo? A gente sabe que a pressão desses dois pontos deve ser igual. Certo? Então aqui nós podemos afirmar que a pressão do ponto A é exatamente igual à pressão no ponto B. Tá bom? Para a gente conseguir interpretar essa experiência aí. Então observe o seguinte, ó. Eu tenho que calcular a pressão no ponto A e a pressão no ponto B. Tudo bem? Bom, mas a gente já sabe calcular isso, né? Se a gente pega então, por exemplo, o ponto A, certo? O que a gente tem? A pressão do ponto A, observe que acima desse ponto A só tem o ar. Ou seja, existe uma pressão atmosférica, né? E o problema nos forneceu aqui o valor da pressão atmosférica, ó, 10 elevado a 5 newtons dividido por metro quadrado. Tudo bem? Então eu vou falar que a pressão do ponto A é exatamente igual à pressão atmosférica. Que nesse local aí, dado do experimento, vale 10 elevado a 5 newtons dividido por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, né? Sistema internacional. Beleza aí? Certo. Agora, se a gente analisa aí o ponto B, vamos colocar aqui, né? O ponto B, certo? Se a gente olha aqui, então, a pressão no ponto B, vamos voltar para a figura lá, né? Ó, se a gente olha a pressão no ponto B, acima do ponto B, ó, nós temos essa coluna de mercúrio aqui, ó.
certo? De uma altura de 76 centímetros. E, obviamente, acima dessa coluna de mercúrio é vácuo, certo? Então, a pressão no ponto B é devido somente a essa altura da coluna de fluido, no caso, mercúrio, tá? Então, a pressão no ponto B, a gente sabe que será a pressão hidrostática. Então, vai ser a densidade do mercúrio, certo? Vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura H. Beleza? Então, o que a gente tem? Se a gente sabe a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, nós vamos utilizar essa condição de que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, igual a gente discutiu anteriormente. Então, fazendo-se, né? Igualando, né? A pressão no ponto A igual à pressão no ponto B, nós vamos obter aí, né? Se a gente pega aqui, então, ó, vai ser, ó, pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Já escrevi, né? Então já vou substituir, ó. A pressão no ponto A, então, vai ser exatamente pressão atmosférica. E a pressão no ponto B vai ser a densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura H. Beleza? Então, um experimento relativamente simples, né? Que a gente consegue, então, determinar qual que é a pressão atmosférica. Certo? Bom, então, se a gente substitui aqui a pressão atmosférica, né, dada, substitui a densidade do mercúrio e substitui a aceleração da gravidade, nós vamos obter esse H exatamente o que está na figura aí, de 76 centímetros. Tudo bem? Mas o problema não quer isso. O problema nos diz o seguinte: se a gente substituir esse mercúrio, certo? Por um outro líquido de densidade diferente, chamar de D, igual a 8 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, qual que vai ser essa altura H da coluna de fluido aí? Beleza? Então é isso. Eu vou reescrever isso aí, ó. Então deixa eu apagar isso aqui. Opa. Então deixa eu apagar isso aqui, ó. Então eu vou colocar, então aqui, ó, substituindo o mercúrio por outro líquido de densidade, certo? D igual a 8 vezes 10 elevado a 3 kg dividido por metro cúbico. Beleza? Então vamos operar isso aí, ó. Então se a gente, né, então vamos passar para a parte de baixo aqui, então deixa eu copiar isso aqui tudo, ó, só para não ficar muito perdido, ó. Eu vou copiar tudo isso aqui. A gente vem para a folha de baixo aqui, ó. Então a gente tem isso aqui, né? Nós encontramos lá. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui. Então vai ser, ó, a pressão atmosférica. Então vai ser, ó, a pressão atmosférica vai ser exatamente igual a essa densidade nova de outro líquido, né? Vezes a aceleração da gravidade vezes a altura H. Beleza? E essa nova altura H que a gente quer determinar. Então se eu isolo ela aqui, ó, certo? Essa altura H vai ser dada pela pressão atmosférica dividido pela densidade vezes a gravidade. Certo? Agora, a gente tem que tomar um cuidado, ó. A pressão atmosférica foi dada no sistema internacional. A densidade também. Então, a gente tem que usar a gravidade também, obviamente, no sistema internacional. E aí, a altura que a gente vai encontrar, obviamente, vai ser no sistema internacional. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Só substituir os valores que a gente já tem. Bom, a pressão atmosférica é exatamente igual a 10 elevado a 5. Vou colocar de cor diferente aqui, ó. Exatamente 10 elevado a 5. A densidade do novo líquido, né, é 8 vezes 10 elevado a 3. Certo? E a aceleração da gravidade a gente sabe que vale 10. Então a gente vai ter aqui, ó, 10 elevado a 5 dividido por 8 vezes 10 elevado a 4. Tudo bem? Então a gente vai encontrar aqui, né, quando a gente efetua essa 1,25 metros. Certo? Por que metros? Porque utilizamos, né, todas as grandezas no sistema internacional. Então, esse H aqui encontrado, né, o novo H, vai ser de 1,25 metros. Tudo bem? Então, essa é a resposta do problema.
Então, se a gente vem aqui nas alternativas, né, ó, a gente observa aqui que não tem alternativa em metro aí, né? Todas as alternativas estão em centímetros, né? Mas a gente sabe que, né, que 1,25 metros, né, é exatamente igual a 125 centímetros, certo? Então, essa é a resposta aí dessa questão. Portanto, a alternativa correta aí, né, é a letra